Olá, pessoal do nono ano. Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula 11, tá? Essa aula nós vamos dividir em aula do dia 28 e depois eu vou mostrar para vocês a aula do dia 25, certo? Então, a aula do dia 28 de maio é continuação da aula passada. Nós vimos Teorema de Pitágoras e agora a gente vai ver as relações métricas no triângulo retângulo, que está nas páginas 10 a 12. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? E uma altura relativa à hipotenusa, que divide esse triângulo retângulo em dois novos triângulos retângulos, tá? Estes triângulos, através do caso de semelhança de triângulos, eles são congruentes, tá? E através dessa congruência se estabelece algumas relações métricas que auxiliam a encontrar alguns valores, tá? Relacionados a este triângulo. No caso, eu vou mostrar para vocês o que essas letras representam nesse triângulo. Então, BC, o segmento BC é a hipotenusa, que também vamos chamar de A minúsculo. O segmento AB é um cateto, que nós vamos chamar de C, e o segmento AC é um outro cateto, que nós vamos chamar de B, certo? AH é a altura relativa à hipotenusa. Nós vamos chamar de H minúsculo. E BH e CH são segmentos que a altura determina na hipotenusa. Então, essa altura, ela determina na hipotenusa dois segmentos, que nós vamos chamar de N e M, certo? Então, vamos usar essas letras agora para relacionar, tá? As relações métricas, para me apresentar agora para vocês as relações métricas estabelecidas. Então, essas quatro relações métricas, mais o Teorema de Pitágoras que vocês conhecem, vão auxiliar, tá? Vocês para encontrar os valores nesse triângulo retângulo. Então, vamos ver quais são as relações métricas. H ao quadrado igual a N vezes M. O que é H? É a altura. E N e M são o quê? Os segmentos, H é a altura e N e M são os segmentos que a altura determina na hipotenusa, tá? Próxima relação, B ao quadrado igual a vezes M. O B é um cateto, o A é a hipotenusa e o M é um daqueles segmentos, né, que a altura determina. Então, o que significa? Que B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes o M. E a terceira relação, C ao quadrado igual a A vezes M. C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes o N. O que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês? Que mesmo que troque essas letras, porque alguns exercícios, eles trocam a ordem, eles botam o M para cá, o N para lá, ou trocam o C com B. Não tem problema, tá? O que vocês precisam ter conhecimento? Que se eu querendo relacionar essa medida aqui, do cateto, no caso C ao quadrado, então a minha relação vai ter que ser hipotenusa vezes o segmento que está nesse mesmo triângulo pequenininho. Nesse caso é o N. Se fosse uma outra letra, seria essa outra letra, tá? Então, sempre que eu pegar aqui um cateto, nessa relação métrica, o segmento vai ser sempre o que está no mesmo triângulo pequeno, tá? A mesma coisa aqui, se eu for fazer o B ao quadrado, vai ser hipotenusa vezes o segmento que corresponde ao mesmo triângulo que ele tá? Nesse caso, ficou assim, pode ser que mude a fórmula se mudar aqui a posição das letras. Temos também, BC vezes AH. Ou seja, catetos, multiplicação dos catetos igual a hipotenusa vezes a altura. Então, agora eu vou mostrar um exemplo, tá? De como que a gente trabalha essas relações métricas. Exemplo. Aqui nós temos um triângulo retângulo, nós temos a medida de um cateto e a medida da hipotenusa. Essa medida ainda não temos, tá? Eu coloquei aqui, mas nós ainda não temos. Então, vocês vão olhar as relações métricas que eu mostrei para vocês e vão ver com as informações que vocês têm, o que vocês podem usar. O que a gente tem? A gente tem o C
né? E nós temos o A. Qual a relação que tem C e A? C ao quadrado igual a A vezes N, certo? Aí, com isso, a gente descobre o N. Então, o C é 15, 15 ao quadrado igual, o A é 25 e o N eu vou descobrir. Vai ficar 225 igual a 25N, isolando, né? Eu passo 25 dividindo, eu tenho que meu N é igual a 9. Então, eu já descobri aqui que o meu N é 9. Essas relações não tem que ser sempre do mesmo jeito, tá? Eu posso fazer de uma forma, outro aluno pode fazer de outra forma e a gente chegar na mesma resposta. Não necessariamente sempre tem que ser a relação X, vamos dizer assim, uma relação específica. Não, às vezes dá duas relações e a gente pode escolher entre quais a gente vai usar. Bom, agora vamos para outra. Aqui foi escolhido o h ao quadrado igual a n vezes m. Bom, o h eu não tenho, o n eu tenho e o m? O m eu tenho, por que eu tenho? Eu não sei que toda essa medida aqui é 25 e eu não sei que esse pedacinho é 9, então é só fazer 25 menos 9, que dá 16. Então, o meu m é 16, ó, coloquei aqui. Então, a altura ao quadrado é igual, multiplica, né, dá 144, tira a raiz de 144 é 12. Então, agora eu sei que a minha altura é 12. Só falta descobrir o meu b. Então, a gente vai pegar a relação que tem b. b ao quadrado igual a vezes m. Então, b ao quadrado igual a que é 25, m é 16. Multiplicando dá 400, raiz de 420. Então, descobrimos o n, o h e o b, através das relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, agora eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios, tá? Que são os exercícios das páginas 13 e 14. Da página 14, vocês vão fazer só do 2 ao 4, certo? Não precisa fazer tudo. Então, repetindo, vocês vão fazer os exercícios da página 13 e 14, do 2 ao 4 da página 14, e vão entregar até 3 de junho, certo? Por quê? Por que até 3 de junho? Na semana que vem, nós vamos começar as aulas ao vivo pelo Google Meet, tá? Depois vai ir direitinho as informações. Então, não posso dar prazos muito grandes, porque a gente vai ter aula, né? E também vai ter bastante explicação de exercício. E como eu tinha falado, ó, a aula do dia 25 de maio de segunda, então, ficou contando como a AV2 de vocês, que vocês fizeram dia 27, né? Estão fazendo dia 27, mas está contando, tá? Como a aula do dia 25 de maio. Então, vocês façam os exercícios e entreguem até dia 3 pelo e-mail que vocês já conhecem. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.